Em 28 de abril de 1942, um corretor no pregão da Bolsa de Valores de Nova York observou o Dow Jones Industrial Average marcar 92,92, o número mais baixo que qualquer pessoa viva já tinha visto. Assentos de negociação que antes eram vendidos por os 600 mil Harleys estavam mudando de mãos por os 17 mil Harleys. Os rendimentos de dividendos atingiram 9,5%. Isso não ocorria porque as empresas estavam sendo generosas, mas porque ninguém queria ser dono delas. A França havia caído. Pearl Harbor ainda estava fumegante. Singapura havia se rendido. Submarinos alemães estavam afundando petroleiros americanos à vista da costa atlântica. E o smart money, o dinheiro antigo, o dinheiro cauteloso, estava vendendo tudo. Não no próximo trimestre, não gradualmente, mas agora. Aquele corretor enfrentava a mesma pergunta que você está fazendo agora. Enquanto bombas americanas e israelenses caem sobre o Irã, mísseis iranianos atingem os estados do Golfo, o Estreito de Hormuz é fechado e a guerra se arrasta na Ucrânia. Quando o mundo pega fogo, o que você realmente possui que sobrevive? Antes de prosseguirmos, nada neste vídeo é aconselhamento financeiro. Este canal examina a história. O que você faz com ela é sua decisão. Faça sua própria pesquisa. Somos historiadores aqui, não corretores. A história oficial dos investimentos em tempos de guerra é simples. Compre títulos, apoie seu país e o governo o protegerá. 85 milhões de americanos acreditaram nessa história. Eles compraram 185 bilhões em títulos de guerra. A série E era vendida a 75 centavos por dólar, prometendo um retorno anual de 2,9% ao longo de 10 anos. O Departamento do Tesouro chamou isso de o maior investimento da Terra. Estrelas de Hollywood os vendiam em comícios. Operários de fábricas os compravam por meio de deduções na folha de pagamento. Crianças em idade escolar colecionavam moedas de 25 centavos em cadernetas de selos. A história, no entanto, conta uma versão completamente diferente. De acordo com um estudo de 2023 da economista Brunette Hilton-Jermsky, publicado pelo National Bureau of Economic Research, um título da série comprado em junho de 1944, entregou um retorno real acumulado de 3%. Para a maioria das datas de resgate após 1946, a perda real variou de 16% a 22%. Dois picos de inflação no pós-guerra, 14% em 1947 e quase 8% em 1948, devoraram os retornos prometidos antes mesmo que a tinta secasse. Um operário de fábrica que comprou títulos via dedução em folha de 1943 a 1945 teria 13% a menos de poder de compra real uma década depois do dia em que começou a comprar. O impacto político foi mensurável. O mesmo estudo do NBER descobriu que os condados onde mais americanos haviam comprado títulos de guerra mudaram desproporcionalmente para o Partido Republicano na década de 1950. A traição foi silenciosa, mas profunda. Ninguém chamou isso de calote, mas as famílias que confiaram na promessa do governo descobriram que a inflação é um calote. Apenas um sem manchetes. O maior investimento da Terra perdeu dinheiro, não porque o governo deu um calote, mas porque ele inflacionou. O Federal Reserve fixou deliberadamente as taxas de juros em níveis artificialmente baixos de 1942 a 1951, uma política que os economistas chamam de repressão financeira. Usando a alta dos preços para encolher o valor real da dívida governamental, os detentores de títulos pagaram pela guerra duas vezes, uma com seu dinheiro e outra com seu poder de compra. Agora considere o mercado de ações. Aquele mesmo corretor que viu Dow atingir sua mínima de guerra em abril de 1942, se tivesse comprado naquele momento de desespero máximo e mantido até o dia VJ, seu retorno total teria excedido 100%. 100%. O ponto de virada do mercado acompanhou o ponto de virada do campo de batalha com uma precisão assustadora. Depois de Midway em junho de 1942, depois de El Alamein naquele outubro e depois de Stalingrado naquele inverno, o Dow nunca mais olhou para trás. As ações de defesa lideraram o caminho. A Boeing construiu o B-17 e o B-29.
A General Motors fabricou tanques e motores de aeronaves. Henry Kaiser, um empreiteiro de médio porte antes da guerra, construiu quase 1.500 navios de carga e 50 porta-aviões de escolta. Ele morreu em 1967 controlando um império industrial. Andrew Higgins passou de 75 funcionários em 1938 para a construção das embarcações de desembarque que levaram as tropas aliadas a todas as praias do Pacífico e da Normandia. Eisenhower o chamou de "o homem que venceu a guerra para nós". Mas aqui está a parte desconfortável da história. A parte que importa se você está fazendo esta pergunta, porque está preocupado com o lado perdedor, não com o vencedor. As ações funcionam brilhantemente na América porque a América venceu. O que aconteceu com as pessoas que perderam? A resposta da Alemanha é o caso mais detalhadamente documentado da história e revela uma regra tão consistente que merece um nome. Chame-a de regra 14.1. Em 20 de junho de 1948, uma equipe liderada por um economista americano de 26 anos, chamado Edward Tenenbaum, executou um dos eventos financeiros mais consequentes do século XX, a partir de um quartel em Rotwesten, perto de Kassel. Cada cidadão alemão recebeu 40 marcos alemães, depois mais 20. As poupanças bancárias foram convertidas a cerca de 10 Reichsmarks para um marco alemão, com a taxa efetiva fixando-se em 6,5 novos marcos para cada 100 antigos. Uma perda de 93,5% da noite para o dia. Mas os acionistas de empresas reais, empresas que fabricavam coisas, empregavam pessoas e possuíam fábricas, tiveram um destino dramaticamente diferente. Quando os aliados dividiram a IG Farben em BASF, Bayer e Höchst, sob a Lei nº 35 do Alto Comissariado dos Serneuanern, em agosto de 1950, os acionistas receberam ações de cada empresa sucessora. Para cada 1.000 Reichsmarks de ações da IG Farben, os detentores receberam aproximadamente 915 marcos alemães em ações sucessoras, uma taxa de conversão efetiva de quase 1,1, em comparação com a taxa de 6,5 para 100 do dinheiro em espécie. Os detentores de ações preservaram 14 vezes mais riqueza do que os detentores de dinheiro durante a mesma catástrofe nacional. 14.1. O mecanismo é crítico. O Reichsmark morreu porque era uma promessa do governo, e o governo que fez a promessa não existia mais. Mas uma fábrica ainda estava de pé, uma patente ainda funcionava, um relacionamento com o cliente ainda se mantinha. A química da IG Farben não se importava em qual moeda a fatura era escrita. O ativo produtivo sobreviveu porque seu valor vinha do que ele podia fazer, não do que um governo estampava em um pedaço de papel. O mesmo padrão apareceu no Japão com uma clareza devastadora. O iene, que havia sido negociado a cerca de 4 por dólar no início da década de 1940, foi fixado em 360 por dólar em 1949, um declínio de mais de 99%. Os preços ao consumidor subiram mais de 360% apenas em 1946. O governo congelou os depósitos bancários em fevereiro daquele ano, confiscando efetivamente as economias líquidas de todos os cidadãos do país. Os grandes Zaibatsu, Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo e Yasuda foram desmantelados pelas autoridades de ocupação americanas. Os ativos de 56 membros individuais das famílias foram congelados, mas a dissolução completa nunca ocorreu. Em 1948, as prioridades de Washington haviam mudado de punir o Japão para reconstruí-lo contra o comunismo. Os antigos Zaibatsu se reorganizaram como Keiretsu. O controle familiar foi permanentemente quebrado, mas a capacidade produtiva, as fábricas, as linhas de navegação e as redes comerciais sobreviveram sob novas estruturas de propriedade. E a terra sobreviveu. Este é o detalhe que mais importa para quem se preocupa com a destruição física. O bombardeio incendiário americano destruiu 16 milhas quadradas de Tóquio em uma única noite, 9 de março de 1945. Entre 80 mil e 100 mil pessoas morreram em horas, mas o sistema de registro de terras perdurou. Os registros de propriedade sobreviveram. Pessoas que possuíam lotes urbanos em Tóquio, mesmo lotes onde restavam apenas cinzas, mantiveram o título legal de um terreno que eventualmente se tornaria um dos imóveis mais valiosos da Terra.
A Itália seguiu o mesmo roteiro. A lira passou de 19 por dólar em 1927 para 625 em 1949, uma desvalorização de 97%. O dinheiro vivo foi aniquilado, mas a família Agnelli manteve a Fiat intacta através de uma holding em camadas chamada IFE, estabelecida em 1927, anos antes da guerra. Gianni Agnelli serviu como oficial no fronte oriental do eixo, e Moanan, em seguida, tornou-se um oficial de ligação com as tropas americanas após o armistício de 1943. A guinada política foi perfeita. No seu auge, a família Agnelli controlava ativos equivalentes a mais de 4% de toda a produção econômica da Itália. O padrão se repetiu décadas depois. Durante a Guerra Civil da Iugoslávia, no início dos anos 1990, a inflação mensal atingiu o pico de 313 milhões por cento em janeiro de 1994. O dinar virou papel de parede, mas o pesquisador James Lyon documentou que o preço do burek, um pastel de rua comum, permaneceu estável em aproximadamente um marco alemão durante toda a hiperinflação. A moeda estrangeira forte manteve o poder de compra, enquanto a moeda nacional se tornou confete. O instrumento era diferente, mas o mecanismo era idêntico ao da Alemanha do pós-guerra. Agora, a pergunta que você realmente está fazendo: isso poderia acontecer aqui? Os ativos americanos poderiam ser confiscados, congelados, inflacionados ou destruídos em um conflito futuro? A resposta honesta é que isso já aconteceu 2 vezes na memória viva. A Ordem Executiva 6112, em 1933, confiscou o ouro privado sob a Lei de Comércio com o Inimigo de 1917, um estatuto de tempo de guerra reaproveitado para o tempo de paz. Os americanos tiveram menos de um mês para entregar suas moedas e barras de ouro, a 20,67 reais por onça. Roosevelt, então, revalorizou o ouro para os 35 na Lassend, embolsando a diferença para o tesouro. A conformidade foi baixa. Milton Friedman estimou que apenas 1 em cada 4 americanos entregou seu ouro. Mas o precedente legal foi aberto. A Ordem Executiva 9066, em 1942, forçou 122 mil nipo-americanos a saírem de suas casas com menos de 2 semanas de antecedência. Propriedades foram vendidas a preços de liquidação. Um hotel de 45 quartos foi vendido por $2.500. As perdas totais de propriedade atingiram um valor estimado de US$ 1,3 bilhão em valores de 1983. O Congresso não se desculpou formalmente até 1988. Os mecanismos de confisco mudaram, mas não desapareceram. Hoje, a Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras, Kyrill Fatka, exige que mais de 110 países relatem contas de americanos ao IRS. Muitos bancos estrangeiros agora se recusam terminantemente a abrir contas para americanos. Isso funciona como um controle de capital sob o disfarce de fiscalização tributária. Você não precisa de uma ordem de confisco quando pode simplesmente tornar impossível mover dinheiro através das fronteiras. Então, o que realmente funcionou? A história em todos os conflitos estudados, desde a Guerra Civil, passando pela Segunda Guerra Mundial até a Ucrânia, aponta para 4 estratégias que pessoas reais usaram com resultados documentados. Primeiro, o capital em empresas produtivas mantido durante a crise. A família Quandt, da Alemanha, ofereceu serviços de produção de baterias às autoridades de ocupação britânicas poucas semanas após a rendição. Herbert Quandt recebeu uma permissão de operação, apesar de seu histórico de guerra. Em 1959, ele aumentou a participação da família na BMW para 50%, salvando a empresa de uma aquisição pela Daimler-Benz. Hoje, seus herdeiros possuem mais de 40% da BMW. Friedrich Flick, condenado em Nuremberg e sentenciado a 7 anos, cumpriu 3 e depois usou os lucros de suas participações remanescentes no Ruhr para comprar empresas industriais devastadas por frações de seu valor real. Ele adquiriu uma participação de 40% na Daimler-Benz e tornou-se o homem mais rico da Alemanha Ocidental em 1970. Alfred Krupp foi condenado por trabalho escravo e sentenciado a 12 anos com confisco total de bens.
Em 31 de janeiro de 1951, o alto comissário dos Crowns Renown, John John McCloy, comutou a pena e restaurou a propriedade. Em 1953, Krupp havia retomado a propriedade exclusiva de seu império. O padrão não foi sorte, foi a Guerra Fria. Washington precisava da indústria alemã reconstruída contra os soviéticos, e cada industrial que possuía algo essencial foi reabilitado. O mecanismo não foi a escolha de ações. Foi possuir uma parte de algo de que o mundo pós-guerra ainda precisava. O equivalente moderno é o mesmo. A propriedade de negócios produtivos, idealmente aqueles cuja produção permanece essencial independentemente de quem ganha ou perde. Não reivindicações de papel, não opções, não instrumentos alavancados. Participação societária em coisas que fazem coisas. Segundo, ouro mantido fora do sistema bancário, invisível ao confisco governamental. No mercado paralelo na Alemanha do pós-guerra, o ouro comandava prêmios enormes sobre seu preço oficial congelado. Cigarros americanos eram trocados por 6 a 20 Reichsmarks cada, uma moeda paralela de fato. Mas o ouro era o único ativo que mantinha valor entre fronteiras, moedas e ocupações. A palavra crítica é fora. Frederick Barber Campbell armazenou 5.000 onças Troy no Chase National Bank. O governo confiscou cada onça. As famílias que sobreviveram mantiveram seu ouro onde nenhuma instituição pudesse alcançá-lo. Hoje, o ouro físico armazenado em casa ou em um cofre privado não bancário utiliza o mesmo mecanismo. Se o valor depende de uma instituição honrar uma promessa, ele não está fora do sistema. Ele é o sistema. Terceiro, a diversificação geográfica estabelecida antes da crise. A Operação Fish da Grã-Bretanha, a maior transferência física de riqueza da história, moveu aproximadamente 1.500 toneladas de ouro e títulos no valor de mais de 200 bilhões em dólares de hoje de Londres para cofres em Ottawa e sob o edifício Sun Life de Montreal. Nenhum lingote foi perdido. As famílias que preservaram a riqueza multigeracional, como os Vestey e os Grosvenor, já haviam estabelecido estruturas offshore antes da queda da primeira bomba. O equivalente moderno é mais difícil. O FATCA tornou as contas estrangeiras visíveis, mas o Bitcoin, em custódia própria, não existe em nenhuma jurisdição. Uma frase semente de 12 palavras memorizada carrega valor ilimitado através de qualquer fronteira com peso físico zero. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o Banco Central congelou transferências eletrônicas e os caixas eletrônicos secaram. Um homem ucraniano cruzou a fronteira polonesa carregando nada além de um pendrive com suas economias de uma vida inteira em Bitcoin, invisível a todos os postos de controle. Esse é o mesmo mecanismo da Operação Fish. O instrumento mudou, mas o princípio não. Quarto, a terra. Não como especulação, mas como alicerce. No sul americano, após a Guerra Civil, a destruição financeira da Confederação foi total, 9.000% de inflação. Cada dólar confederado não valia nada na rendição. A maior destruição de riqueza foi a própria emancipação, que eliminou cerca de metade da riqueza agregada do sul da noite para o dia. No entanto, a terra sobreviveu. Os plantadores do Sul resistiram com sucesso à redistribuição. Pesquisas publicadas na American Economic Review descobriram que, embora os proprietários de escravos tenham perdido 50% a 70% mais riqueza do que os não proprietários de escravos comparáveis até 1870, seus netos haviam convergido totalmente até 1940. O mecanismo não era o preço da terra, era a utilidade da terra, como garantia, como renda, como prova social e como plataforma para a recuperação. Em Tóquio, lotes que eram literalmente cinzas em 1945 tornaram-se o terreno mais valioso da Ásia em uma geração. O equivalente moderno é a terra agrícola com capacidade produtiva. Ela não pode ser enviada por e-mail através de uma fronteira, mas também não pode ser deletada por uma tecla. Cada uma dessas estratégias carrega limitações reais. O ouro pode ser confiscado. Já foi. A diversificação geográfica enfrenta uma vigilância cada vez mais rígida. A criptomoeda depende de uma infraestrutura de internet funcional.
A terra pode ser expropriada, como foi na zona soviética da Alemanha e em todo o interior do Japão. Nenhum ativo individual é invencível. As famílias que sobreviveram não foram as que encontraram o esconderijo perfeito. Foram as que não colocaram tudo em um só lugar. Aqui está a percepção que os livros de história deixam de fora. Todas as guerras na história foram financiadas da mesma maneira. Não principalmente por impostos e não principalmente por empréstimos, mas pela inflação. O governo imprime, a moeda se dilui e as pessoas que detinham essa moeda descobrem, sempre tarde demais, que foram elas que pagaram pela guerra o tempo todo. Títulos não eram investimentos. Eram instrumentos de transferência, movendo o poder de compra dos cidadãos para a máquina de guerra, uma dedução na folha de pagamento por vez e devolvendo-o anos depois em dólares desvalorizados. A questão não é qual ativo sobrevive a uma guerra, é quais ativos estão fora do mecanismo que os governos usam para pagar por uma. Cada ativo nessa lista, participação societária produtiva, ouro físico, valor mantido no exterior, terra, compartilha uma única propriedade. Um governo não pode inflacioná-los acionando uma prensa de impressão. Isso não é coincidência. Essa é a lição. Obrigado por assistir. Se essas lições históricas mudaram a maneira como você olha para os ativos em sua própria vida, inscreva-se e curta este canal. Somos dedicados a descobrir a história que tentaram enterrar. Garanta seu futuro compreendendo o passado. O próximo cofre da história será aberto em breve.